Fala meus caros Winchesters, Turu Chocolate Branco. A série The Flash é pra mim, a melhor série da DC, na minha opinião ok. E nessa série fantástica, nós fomos apresentados ao Barry Allen, o homem mais rápido do mundo, e junto dele vieram diversos personagens super ultra mega poderosos, alguns vilões bem barra pesada, outros anti-heróis, e até mesmo mocinhos, e dentre alguns deles, eu separei aqui os que eu considero os mais brabos da série toda. Hoje eu vim aqui listar para vocês, os 10 personagens mais poderosos do universo Flash. Eu sei que vão faltar alguns personagens bem poderosos nessa lista, que provavelmente eu não coloquei, ou os que eu não me lembro, porém, é só vocês comentarem aí que eu trago uma parte 2 desse vídeo para vocês. E se esse vídeo passar de 100 gosteis, eu faço a parte 2 dele ainda essa semana, então me ajudem aí. Chega de papo, se ajeita no seu sofazinho aí, pega o cafezinho e a pipoca, e corre meu caro Winchester, corre. Vambora pra lista. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. E abrindo a nossa lista, em 10º lugar, eu deixo 2 vilões, o Capitão Frio e o Onda Térmica. 2 personagens que eu gostei pra caramba na série, e só pra deixar claro aqui, que o Onda Térmica é o meu personagem favorito da série das Lendas do Amanhã. Leonard Snart, mais conhecido como o Capitão Frio, foi um ladrão de Central City que se tornou um herói. Ele também foi o irmão mais velho de Lisa Snart, cujo nome de vilão é Patinadora Dourada. Em 2014, depois do surgimento do Flash, quem começou a arruinar seus assaltos com atos heróicos, Snart decidiu eliminá-lo. Tendo em mãos sua arma fria, ele teve lutas frequentes com Flash, ao lado de seu melhor amigo e parceiro de crime, Mickey Rourke, mais conhecido como o Onda Térmica. Já o Mickey Rourke, apelidado de Onda Térmica por Cisco Ramon, é um piromaníaco, ex-romancista de ficção científica, e o ex-parceiro criminoso e melhor amigo do falecido Leonard Snart, o Capitão Frio. Ambos eram adversários do Flash. Snart é um ladrão comum, sem nenhum poder grande, porém, o seu trunfo principal é a sua arma. A arma fria de Snart congela até o zero absoluto, o que foi de fato um grande problema para o próprio Flash. A arma congela tudo que toca e cria gelo sólido. Ela também pode atrasar o movimento de moléculas em movimento rápido, especificamente as do Flash, atrasando sua cura acelerada e reduzindo enormemente sua velocidade. Ele também emite flashes brancos e azuis brilhantes que o usuário protege seus olhos com os seus óculos de proteção. Já o Mickey, antes possuía uma arma semelhante a um lança-chamas, mas depois dele ir para um lugar chamado de ponto de fuga, ele sofreu lavagem cerebral e foi treinado ao longo da vida. Durante alguns eventos, ele também adquiriu um totem que lhes davam poderes de criar e manipular o fogo. Enfim, sai um pouco da história do Flash, mas resumindo, já deu pra ter uma noção do quão perigosos e poderosos são esses 2, não é? E em 9º lugar, eu deixo o King Shark, ou Tubarão Rei no português. Dr. Sheldon, apelidado de King Shark, é um meta-humano com as características físicas de um humano e um grande tubarão branco. Ele foi contratado por Zoom para tirar o Flash da Terra 1, apenas para ser derrubado pelo Dr. Wells, e capturado e preso pela Argus. Embora Shea eventualmente tenha escapado, ele foi derrotado e recapturado novamente pelo time Flash. Anteriormente, Shea agia como um tipo de cão de guarda na Argus. Embora ele tenha escapado novamente, Shea foi derrotado e recapturado pela 3ª vez pelo time Flash. Sheldon trabalhou como biólogo marinho na Terra 2. Por volta de 2013, Shea foi uma das pessoas afetadas pelo acelerador de partículas do Dr. Wells, e a matéria escura modificou suas células e ele se transformou em uma criatura metade homem e metade tubarão, apelidado de Rei Tubarão. A nova natureza de Shea, como um híbrido humano-tubarão, também o tornou um caníbal, devorando quem tivesse o azar de cruzar seu caminho.
Dentre seus poderes ele detém de capacidades físicas sobre-humanas, eletrolocalização, que o permite sentir a bioeletricidade em criaturas vivas, como um tubarão faz, fator de cura regenerativo, e imunidade à telepatia. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre esse personagem para vocês. Enfim, esse é sem dúvidas um dos personagens mais icônicos, poderosos e perigosos da série Flash. Em oitavo lugar, o Mestre dos Espelhos. Um dos vilões mais clássicos, porém pouco conhecido, Sanscuder, apelidado de Mestre dos Espelhos pelo Dr. Wells, é um criminoso meta-humano, que após ser exposto à energia da explosão do acelerador de partículas dos laboratórios STAR, Sam ganhou a habilidade de viajar através de espelhos. Sam e sua namorada, Rosa Dillon, haviam completado um roubo quando foram confrontados por Leonard Snart. Sam rebateu, dizendo que sem ele e Rosa, Snart ainda estaria roubando lojas de bebidas. Ele decidiu sair e Snart tentou acertá-lo, mas Sam foi capaz de desarmá-lo e foi arremessado contra um espelho. Sam rastejou até outro espelho próximo, onde quase foi morto por Snart. Leonard fugiu após o acelerador de partículas explodir, e Sam foi atingido pela matéria escura, e após isso ele desapareceu. 3 anos depois, Sam saiu pelo mesmo espelho e agarrou um homem pelo pescoço. Enfurecido, ele questionou onde estava Snart. Mais tarde, Sam questionou um antigo capanga de Snart sobre sua localização, mas ele foi incapaz de dizer. Scuder então disse que encontraria alguém que sabe, e arremessou o antigo capanga em direção de um espelho. Apesar de cair, o homem sobreviveu. Depois, Sam foi capaz de tirar Rosa da penitenciária Iron Heights. Sam explicou que esteve preso em um espelho, e que fugiu na noite anterior. Lhe é dito que 3 anos se passaram, e muita coisa havia mudado. Sam questionou se Rosa também havia sido afetada, e pediu para demonstrar suas habilidades. Após de revelar suas habilidades de vertigem, Sam disse que eles iriam derrotar Snart. O Mestre dos Espelhos é um dos vilões mais perigosos do Flash. Seu poder mais notável é o teletransporte catóptrico. Com esse poder o Sam pode interligar uma ponte de Einstein-Rosen para qualquer coisa com alta refletância solar, permitindo-o criar portais de minhocas, ou portais, através de qualquer superfície que tenha reflexo dentro de uma existência separada, lhe permitindo viajar através de áreas em alta velocidade, pelo menos, Mark 13.2. Dentro de sua dimensão, o tempo, aparentemente, passa-se de forma lenta, ou completamente. Sam confirmou que estes 3 anos na qual passou dentro de um espelho, passaram-se como se fosse apenas uma noite. Ele pode utilizar seus poderes em outras pessoas, permitindo prendi-los em um espelho ou teleportá-los através deste. Os velocistas não são capazes de atravessar tais buracos de minhocas refletivos, por conta das moléculas estarem em hiperestado de fluxo. Isso pode causar problemas bem sérios até para o próprio Flash. Em 7º lugar, o Gorilla Grodd. Considerado como um dos vilões mais perigosos do Flash, o Gorilla Grodd é um gorila que foi cobaia de experimentos nos laboratórios STAR. Depois de ser exposto à energia do acelerador de partículas, Grodd então escapou de sua gaiola e desenvolveu poderosas habilidades psíquicas, tornando-se um inimigo quase imparável do Flash. Tendo cuidado de Grodd, Caitlin Snow se sentiu mal por sua condição de único meta-gorila, e então ajudou a equipe Flash a mandá-lo para a Terra 2, onde ele poderia estar com mais do seu tipo. No entanto, Grodd queria governar a humanidade, planejando derrotar Solovar e assumir Central City na Terra 1 com o exército. Depois que isso falhou, ele foi preso na Terra 1 pela Argus. O Gorilla Grodd é um gorila com super força e super inteligência, e com habilidades psíquicas muito elevadas. Ele teve um combate bem legal contra o King Shark, porém foi derrotado pelo mesmo, tanto nos quadrinhos quanto na série. O Grodd é um grande problema para o próprio Flash, e disso não há dúvidas. Agora em 6º lugar as coisas começam a ficar mais rápidas, digamos assim. Chegou a vez do vilão, Zoom. Hunter Zolomon, mais conhecido como o super vilão Zoom, foi um velocista meta-humano da Terra 2.
Depois de testemunhar seu pai assassinar sua mãe quando criança, Hunter se tornou um assassino em série. Após a explosão do acelerador de partículas dos laboratórios STAR, Hunter foi afetado pela eletricidade de sua terapia por conta da matéria escura liberada da explosão, e acabou recebendo velocidade sobre-humana e várias outras habilidades derivadas dela. Ele então escapou da prisão e começou a operar como o vilão conhecido como Zoom, estilizado como o demônio velocista. Usando os soros de velocidade, Hunter foi capaz de aperfeiçoar artificialmente sua velocidade ao ponto de permiti-lo quebrar a barreira dimensional. Cansado de ser um vilão, Hunter decidiu se tornar um herói como o Flash, Jerick, estilizado de cometa carmesim, roubando a identidade de um velocista da Terra 3 e o mantendo como seu prisioneiro. Ele criou essa mentira para poder inspirar esperança falsa para que pudesse tirá-la logo em seguida. Descobrindo a existência de Barry Allen na Terra 1, Hunter viajou para aquele universo e fingiu ser um amigo e mentor ao velocista, aparentemente treinando para sua luta contra Zoom, mas na verdade ele planejava aprimorar a velocidade de Barry apenas para roubá-la depois. Dentre seus poderes, assim como o Flash, ele possui uma conexão com a Speed Force, vibração corporal e intangibilidade, toque da morte, indução à morte, eletrocinese, absorção de energia, mente aprimorada, percepção e força sobre-humanas, transformação ocular, e muitos outros poderes. Dá até para fazer um vídeo contando todos os poderes do Zoom. Se vocês quiserem é só comentarem aí embaixo. Mas enfim, o Zoom é muito poderoso mesmo, e eu não poderia o deixar de lado dessa lista, não é mesmo? Chegamos agora ao nosso quinto lugar, e um dos meus personagens favoritos da série do Flash, Clifford DeVoe. Um dos melhores vilões da série inteira não passa batido desta lista, ele quem tocou o terror durante a quarta temporada da série The Flash. Professor Clifford DeVoe, apelidado de O Pensador, por Cisco Ramon, foi um antigo professor de história da Universidade de Central City, um criminoso que também era um inimigo extremamente inteligente de Barry Allen. Um extremista humanitário que acreditava que a tecnologia estava corrompendo e matando a população da Terra. DeVoe trabalhou ao lado de Marlise DeVoe, agora sua ex-esposa afastada e antiga parceira de crime, a quem conheceu na Universidade de Oxford. Eventualmente, DeVoe transferiu sua consciência entre os diversos metas do ônibus e roubou seus poderes para si mesmo. Ele também conseguiu assumir o controle do corpo de Ralph Dibny, cujos poderes o tornaram imune aos efeitos negativos que seu corpo sofria devido ao seu intelecto extraordinário. Usando o corpo de Ralph e suas habilidades elásticas, DeVoe reverteu a aparência deste corpo para o de sua forma original. Ele então tentou completar seu objetivo de reiniciar a inteligência de todas as pessoas do planeta, conhecido como o esclarecimento. Marlise, depois de perceber o quão insano este plano era, se aliou ao time Flash para ajudá-los a impedir seu ex-marido. Depois de Ralph recuperar o controle de seu corpo, DeVoe conseguiu transferir sua consciência para sua cadeira voadora, mas acabou falecendo de uma vez por todas quando Marlise removeu a fonte de poder da cadeira. O DeVoe foi um dos melhores vilões da série, e a quarta temporada é a minha favorita de todas. Ele foi um vilão extremamente perigoso, pois além de ter uma inteligência maior que a de muitos personagens dessa lista, ele roubou poderes de vários outros meta-humanos. Dentre esses poderes, as habilidades de manipulação dimensional, ou a habilidade de conjurar portais para qualquer lugar do mundo ou até mesmo fora dele, manipulação de gravidade, controle de tecnologia, o que para mim é um melhor poder do vilão, manipulação de probabilidade, manipulação de moléculas de seu próprio corpo, manipulação do som, manipulação de DNA, manipulação de tamanho, telepatia, dentre outros poderes mega apelões. Com esses poderes ele foi capaz de render diversos soldados altamente armados com a maior facilidade. Esse vilão é muito irado, e merece com toda a certeza estar nessa posição, nessa lista. Agora em quarto lugar, o Flash Reverso. Alguns podem até ficar bravos comigo por deixar o melhor vilão do Flash em quarto lugar, mas na minha opinião, a quarta colocação nesta lista está de bom tamanho para ele.
O professor Eobard Tawny, também conhecido como o Flash Reverso, é um antigo velocista meta-humano do século 22, um descendente do falecido Ed Tawny, um criminoso temporal, arqui-inimigo de Barry Allen. Obcecado com o Flash, herói do século 21, Eobard recriou o acidente por trás de seus poderes e acabou se tornando um velocista. No entanto, em sua primeira viagem no tempo, Eobard descobriu que estava destinado a se tornar o pior inimigo do Flash e passou a odiá-lo, tentando provar sua superioridade como Flash Reverso, enquanto também se tornava o oposto de seu antigo ídolo. Isso também incluiu criar sua própria versão negativa da força de aceleração, usando emoções e energia negativa, o que permitiu que ele viajasse no tempo sem ser notado pelo Flash. Desde então, os dois velocistas passaram a se enfrentar por muitos anos, mas nenhum deles era rápido ou forte o suficiente para derrotar um ao outro. Ao descobrir a identidade secreta do Flash, Eobard viajou no tempo para matar Barry quando criança e apagar seu inimigo da existência, mas seu plano foi frustrado pelo Flash de 2024, que levou sua versão mais jovem para outro lugar. Enfurecido, Eobard matou Nora Allen e culpou Henry Allen pelo crime, e acabou sendo chamado de Homem de Amarelo pelo jovem Barry após o incidente. No entanto, a conexão de Eobard com a força de aceleração começou a falhar, prendendo no século 21. Percebendo que Barry era a sua única forma de voltar para casa, Eobard matou o verdadeiro Dr. Wells, e assumiu sua identidade como diretor dos laboratórios STAR, onde passou a criar o acelerador de partículas para garantir que Barry se tornasse o Flash. Se passando por Wells, Eobard ensinou o Flash e se tornou líder de uma equipe que reuniu para ajudá-lo a impedir ameaças meta-humanas, a fim de aprimorar a velocidade de seu protegido para que pudesse usá-lo para voltar ao futuro. Quando seu plano foi exposto e consequentemente arruinado, Eobard foi apagado da existência depois que seu ancestral, Ed, se matou para impedi-lo. Nos quadrinhos o Flash Reverso é o maior de todos os vilões do Flash, o tornando também o vilão mais perigoso, e na série não foi diferente, pois o mesmo causou e ainda causa muitos problemas para o velocista Escarlate. Agora em terceiro lugar, eu sofri para colocá-lo nessa posição, porém não teve jeito, o deus da velocidade, Savitar. Barry Allen, morto em maio de 2017, foi um resquício do tempo de Barry Allen originário de um possível futuro, atualmente apagado da existência. Depois de ser excluído pela equipe Flash por não ser o Barry Allen verdadeiro, este resquício do tempo passou a usar uma armadura especial e se tornou o velocista místico conhecido como Savitar, se autoproclamando como o deus da velocidade. Ele foi chamado de Senhor das Trevas pelos seguidores de seu culto. Ao enfrentar o Flash de 2017, Savitar se chamou de o futuro Flash. A existência de Savitar foi graças a um loop temporal, resultado da morte de Iris West diante dos olhos do Flash. Eventualmente, Savitar foi aprisionado na força de aceleração. Preso por décadas, sua mente sucumbiu à loucura e Savitar começou a planejar sua fuga, a fim de estragar a vida de seu eu original. Ele enganou Wally West para libertá-lo, permitindo que Savitar retomasse sua guerra contra o velocista Escarlate e também matasse a Iris para garantir sua existência no futuro. Savitar formou uma aliança com Nevasca e revelou sua identidade a ela. Eventualmente, sua identidade também foi descoberta pela equipe Flash. Quando foi matar a Iris, assim como no futuro, Savitar acabou assassinando o Dr. Wells, que havia trocado de lugar com ela, fazendo com que sua linha do tempo começasse a ser apagada. Entre seus poderes, ele detém de todas as habilidades clássicas do próprio Flash, porém, ele também detém de geocinese, ou seja, com sua velocidade ele gerava terremotos. Isto era possível provavelmente devido à quantidade absurda de energia cinética que ele transfere para o chão com cada passo que fazia. Com a sua armadura ele adquiriu uma força, resistência e durabilidade sobre-humanas, proteção de cargas elétricas, resistência ao gelo, possessão, telepatia, e a conexão com a pedra filosofal. Com isso ele podia facilmente invadir a mente de outros seres.
Nos quadrinhos ele tem um poder muito apelão de tirar ou dar poderes a quem ele desejar, porém essa habilidade não foi dada a ele na série, pelo menos não que eu saiba. O Savitar é sem sombra de dúvidas, um dos personagens mais poderosos de toda a série Flash, e sua colocação nessa lista é mais que merecida. Agora em segundo lugar, um cara que possivelmente é mais rápido que o próprio Flash, o Godspeed. August Hart, mais conhecido como o Godspeed, é um velocista criminoso de 2049. Em uma linha do tempo anterior, ele usou Tachyons para ganhar super velocidade, e Velocity 9 para aprimorá-la. Ele foi parado e preso por Nora Westphalen depois de assassinar Lia Nelson. Na linha do tempo atual, August se tornou o arqui-inimigo de Bart Allen depois de assassinar Jay Garrick. Ao se fraturar no tempo, August criou dezenas de Godspeeds duplicados e os enviou para aterrorizar o time Flash. Em algum momento, os clones se dividiram em duas facções, uma facção que queria ajudar August a roubar a velocidade de Barry Allen e outra facção que pretendia se libertar e matar August. No ano de 2049, depois de ter experimentado com Tachyons para ganhar velocidade, August se tornou Godspeed e começou a roubar produtos químicos para recriar o soro V9. August visitou o Museu do Flash, onde viu como Zoom usou o V9, e conheceu Nora Westphalen. Nora continuaria tentando impedir os roubos de Godspeed, mas ele a derrubou pela primeira vez com um raio e a derrotou pela segunda vez em combate de velocidade, após que ele assassinou Lia Nelson por pegar o que ele pretendia roubar. Sua identidade foi exposta quando seu DNA foi encontrado dentro do corpo de Lia, fornecendo à CCPD as evidências necessárias para obter um mandado de prisão. Na nova linha do tempo, August é um jovem físico e deseja correr mais rápido que a luz. Então ele criou uma fórmula de velocidade, mas logo percebeu que, não importa o quão rápido ele fosse, ele percebeu que nunca seria rápido o suficiente. Por causa de como ele viu o Impulse usando sua velocidade, ele o considerou indigno de sua velocidade, um presente que ele desejava que fosse seu, pois ter velocidade artificial era uma pálida imitação de ser um velocista. Devido a isso, ele precisava recarregar frequentemente seus poderes. Com ciúmes de Impulse, August se tornou um inimigo pessoal de Bart Allen a ponto de Bart comparar seu relacionamento com o do Flash e do Flash Reverso. Fora todas as habilidades padrões de um velocista, ele também é um sifão da força de aceleração. August é capaz de usar os estrondos sônicos que ele produz enquanto corre para permitir que ele sugue a velocidade de outros velocistas para reforçar a sua própria velocidade. Ele demonstrou isso quando desviou da velocidade de todos os seus clones enquanto os reabsorvia. Ele tentou desviar a velocidade de Barry, mas foi interrompido pelo Flash Reverso antes que pudesse fazê-lo. O soro Velocity de August concedeu a ele a habilidade única de convocar ou produzir nuvens como o Nimbus, quando ele produz eletricidade de uma certa maneira. August também é capaz de se dividir em vários clones usando um efeito colateral desconhecido de viagem no tempo. Ele também é capaz de mesclar seus clones de volta a si mesmo. Esse velocista é um monstro, mas tem alguém que supera ele, e muitos outros dessa lista, e a essa altura do campeonato vocês já devem estar cientes de quem eu estou falando. E em primeiríssimo lugar, o velocista Escarlate, e o mais poderoso da série sem dúvidas é o Flash. Barry Allen, mais conhecido como Flash, é um cientista da Divisão de Ciências Criminais e Forenses do Departamento de Polícia de Central City. A mãe de Barry foi assassinada quando ele tinha 11 anos de idade em 18 de março de 2000 e a culpa foi erroneamente colocada em seu pai. Ele foi levado por Joy West, que dedicou sua vida a provar a inocência de seu pai. Depois do STAR, o acelerador de partículas do lábis explodiu, causando a formação de uma nuvem gigantesca. Barry foi atingido por um raio de uma nuvem, entrando em coma por 9 meses. Quando ele acordou de seu coma, Barry descobriu que havia desenvolvido velocidade sobre-humana e várias outras habilidades derivadas dela. Usando esses poderes para proteger Central City, ele começou a atuar como o super-herói meta-humano conhecido como Flash.
Barry passou os próximos meses lutando contra o crime, derrubando vários vilões meta-humanos e outros elementos criminosos, auxiliados pelo time Flash. O tempo todo, ele trabalhou com Joy para tirar Henry da prisão e com Dr. Wells para ficar mais rápido e desenvolver suas habilidades. Barry mais tarde descobriu que o Dr. Wells era o velocista malvado Eobard Tawny do futuro, tendo roubado a identidade de Wells, e o homem que assassinou sua mãe. Em um confronto final entre os dois, Eobard deu a Barry a chance de desfazer o que fez em troca de ajuda para voltar ao seu tempo. Barry decidiu não fazer isso, o que levou o ancestral de Eobard a se matar para apagar Eobard da existência. O Flash é sem dúvidas o personagem mais poderoso da série. Nos quadrinhos ele é considerado como o maior velocista que existe, claro que tirando o Wally West, mas mesmo assim, ele é mais rápido que o Savitar, o Godspeed, o Flash Reverso, e qualquer outro velocista. E não é só velocidade que ele tem, ele pode ficar intangível, pode estudar anos e anos de qualquer coisa em segundos, pode ver mais de 1000 séries e temporadas em minutos, como ele já demonstrou fazer na 4ª temporada. Ele viu diversas séries em super velocidade em minutos. Eu queria fazer isso, mas enfim. Muitos podem não achar, mas em minha opinião, o Flash é sim o mais poderoso de sua série. E então, meus caros Winchesters, por hoje é só. Comentem aí o que vocês acharam da lista, qual personagem que faltou aqui, e qual desses caras listados nesse vídeo é o seu favorito. Vou ler seus comentários. Aproveitem também e deixem o gostei no vídeo para ajudar na divulgação do canal. Só lembrando que a meta desse vídeo é chegar a 100 gosteis, então eu conto com a sua ajuda. Se esse vídeo chegar a 100 gostei, eu faço a parte 2 dele ainda nessa semana. Então me ajudem aí para mim fazer a parte 2 desse vídeo para você. Se inscrevam e compartilhem o vídeo com amigos, e também ativem o sininho das notificações para receberem mais vídeos de Flash, e de outras séries aqui no canal também. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui, um forte abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Fui!